Olá pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês do EFA. Eu também faço parte desse grupo, estou muito feliz com essa oportunidade de estar falando com vocês. Vocês já observaram que muitas vezes nós começamos determinados projetos e nós começamos a caminhar e vem logo o primeiro obstáculo e nós desistimos de continuar? Muitas vezes nós começamos e recuamos em nossos objetivos e outras vezes ainda nós sequer iniciamos. Nós ficamos num momento de passividade, esperando algo acontecer, esperando uma oportunidade, esperando um curso a mais a fazer. Parece que nós temos assim uma insatisfação crônica com relação a nós mesmos e nós nunca nos sentimos realmente preparados para o que nós temos que fazer. Imagino que muitos de vocês já sentiram assim, eu já me senti assim, e não é muito agradável, porque muitas vezes a gente se sente medíocre em não estar fazendo o que a gente sabe que precisa fazer. Mas por que será que isso acontece? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês neste momento. Meu nome é Dário, eu tenho 42 anos, sou dentista há 18 anos e meio e sempre me interessei, pelo menos nos últimos 20 anos, pela área de desenvolvimento humano. Só que para mim estudar sobre desenvolvimento humano, autoestima, psicologia, administração, liderança, sempre foi uma questão de hobby. E nos últimos 2 anos, e mais especialmente no último ano, com esse trabalho do EFA, eu pude identificar em mim que isso que eu fazia como hobby, na realidade, estava implantado de uma maneira poderosa na minha alma. E estava relacionado e está relacionado com aquilo que eu tenho hoje por mim, que é a minha missão. Mas eu também tenho enfrentado, enfrento e enfrentei esses obstáculos que eu coloquei para vocês agora aqui no comecinho. Então o meu tema nesta preleção é o seguinte: comece de onde você está. Comece de onde você está. E para dar suporte a esse tema, eu gostaria de usar um texto bíblico que eu suponho que a maioria de vós conheceis, que é um texto que está no Evangelho de Lucas 9, também está nos demais evangelhos, um texto muito conhecido, que é sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Lá no livro de Lucas, relata que Jesus estava no deserto e ele pregava para uma multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então, provavelmente para uma multidão de mais de 10.000 pessoas. E ele pregou por todo o dia no deserto, e foi chegando o findar do dia e aquela população toda estava sem se alimentar. E os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Mestre, despede as multidões, porque nós não temos o que comer aqui e eles estão com fome, para que eles possam ir a alguma aldeia e comprar algo para comer. E Jesus disse o seguinte: dê-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos responderam: 200 denários de pão não seria suficiente para alimentar essa multidão toda. 200 denários seria algo equivalente a 7.000 reais. Então, 10.000 pessoas era algo em torno disso. 7.000 reais não seria suficiente para alimentar essa multidão. E curiosamente, aparece um dos discípulos, chamado Filipe, e ele vem até Jesus e disse: Jesus, tem um rapazinho aqui e ele tem 3 pães e 2 peixinhos. Mas o que seria isso para uma multidão desse porte, desse tamanho? E Jesus disse: traga os peixes, traga os pães. E o discípulo Filipe, ele traz o pão, os pães e os peixinhos. Jesus pede então que a multidão seja organizada e dividida em blocos de 50. E os discípulos organizam todo esse esquema de blocos de 50 e 100 pessoas. Então Jesus toma em suas mãos esses pães, esses peixes, eleva aos céus, louva a Deus e rende graças e abençoa esses pães
e esses peixes. E ele entrega aos discípulos. E os discípulos começam a distribuir. E começam a distribuir. E distribuir. E distribuir. E distribuir. E de repente, mais de 10.000 pessoas foram servidas. E ainda sobrejam e sobram 12 cestos de pães. E ali aconteceu o grandioso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu quero fazer um aplicativo desse texto sobre o nosso tema. O que acontece? O que é importante nós entendermos? Qual é a primeira coisa que nós podemos tirar de aplicativo desse texto? Primeiro, nós precisamos reconhecer os nossos dons e os nossos talentos. Nós precisamos conhecê-los e disponibilizá-los. Muitas vezes nós consideramos que são tão poucos os nossos talentos, são tão poucos os nossos dons, e vem aquela vozinha, como a de Filipe, dizendo: o que são esses 2 pães, esses 3 pães e esses 2 peixes para uma multidão toda dessa? De que serve tão poucos recursos que eu tenho? Não vai produzir o que é necessário produzir. Esse é o primeiro ponto. Você deve identificar o seu talento. E como eu faço isso, Dário? Como eu identifico o meu talento? De várias formas. O seu talento está relacionado com aquilo que você tem facilidade de fazer, aquilo que você executa com mais maestria, com mais facilidade que as outras pessoas. Através do autoconhecimento e da autopercepção, nós podemos identificar isso em nós. E nós também podemos identificar através das outras pessoas. Outras pessoas nos dizem, muitas vezes: olha, isso você faz bem, isso você tem uma desenvoltura nessa área, você faz com uma certa facilidade. Esse é o ponto número 1. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos descobrir e disponibilizar os nossos talentos, independente do número deles, não importa o número. O segundo ponto é o que Jesus fez, é organizar o ambiente externo e o ambiente interno. Organizar o ambiente externo que está ao nosso redor, os nossos recursos exteriores, e organizar o nosso ambiente interno, que são os nossos recursos interiores, organizá-los. O terceiro ponto, extremamente importante, e talvez nesse ponto esteja uma grande deficiência nossa. Como eu disse no começo, a gente tem uma sensação, parece que meio crônica, de insatisfação conosco mesmos, que nós não nos sentimos adequados, nós não nos sentimos bem, nós não nos sentimos preparados, nós temos medo de errar, de não ser suficiente, de não ser bom o suficiente, de não conseguir cumprir de maneira excelente aquilo que a gente se propõe, né? E nesse terceiro passo é esse passo que Jesus dá da gratidão e da entrega. Mas gratidão a quê, Dário? Nós podemos agradecer a várias coisas, mas nesse tema eu queria falar dessas 2 coisinhas. Nós devemos agradecer a quem somos e o que temos hoje, no momento. Porque grande parte dessa insatisfação que nós temos se deve a uma autoestima baixa e também ao perfeccionismo. A autoestima baixa tem várias causas: traumas, frustrações, desacertos, e também o autodesconhecimento, que é uma causa muito importante. A gente não se conhece. E o outro ponto em relação à autoestima é exatamente isso: reconhecer o que há de bom em nós e agradecer por isso, ter esse espírito de gratidão. Quando nós estivermos possuídos desse espírito de gratidão sobre quem nós somos hoje, não o que nós nos tornaremos, e o que nós temos hoje, a partir daí vai começar o milagre da multiplicação dos nossos talentos e dons. E qual é o próximo passo? O próximo passo é distribuir. O que é distribuir? Partilhar. Partilhar nossos talentos e dons. Quando eu começar a distribuir e partilhar isso com o mundo, o milagre vai acontecer.
aquilo que a gente tanto queria, que era a excelência, que a gente tanto quer, a excelência dos talentos e dos nossos dons, vai acontecer nesse processo de partilhar, nesse processo de distribuir, e não antes, que muitas vezes é a nossa visão. Eu quero me tornar perfeito, eu quero me tornar excelente, e daí então eu vou fazer algo. Não, não é assim que funciona. Eu parto desse princípio de gratidão, daquilo que eu já sou hoje e daquilo que eu tenho hoje, e começo a partilhar e começo a distribuir. E nesse processo de distribuir e partilhar é que o milagre vai acontecer, da multiplicação. E eu vou sendo enriquecido com isso, vou sendo enriquecido a cada dia mais, e vai se multiplicando esses talentos, esses dons, essas habilidades, esses pontos fortes que nós temos. Sabe o que acontece, querido? Nós precisamos nos conscientizar que aquilo que nós nascemos para fazer, o que cada um chama de uma maneira, missão, chamado, nós temos já as ferramentas dadas pelo alto, dado do céu, para que nós possamos executar. Nós já temos hoje. Elas precisam ser aperfeiçoadas? Sim, precisam. Devem ser aperfeiçoadas, devem ser multiplicadas, mas nós já as temos em nós. Jesus disse que o reino de Deus está em nós. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é alegria, é prosperidade, é paz, é perseverança, é fé, é coragem, é dinamismo, é força, é tudo o que há de bom. E as ferramentas e os dons específicos que nós precisamos para executar a nossa missão. Nós não vamos ter todos os recursos, mas nós já temos os recursos necessários para cumprir o nosso chamado. Então é isso, recapitulando. Primeiro ponto, descobrir os nossos talentos. Segundo, organizarmos os nossos talentos e os nossos recursos internos e os nossos recursos externos. Terceiro, ser grato e satisfeito consigo mesmo, se conhecer mais, olhar mais para dentro de si e ver o que tem de bom e agradecer a Deus por isso, por aquilo que eu já sou e por aquilo que eu já tenho, por essas ferramentas maravilhosas que eu já tenho, a motivação, o entusiasmo, a alegria, o dinamismo, a criatividade, tudo isso. E por último, quarto ponto, compartilhar. Então, comece de onde você está. Concluindo a minha mensagem. Use os recursos que você tem e faça o melhor que você pode. Fazendo de toda a alma, de todo o coração e de toda a força. Você só precisa de 2 ingredientes. Fé e coragem. E quando você for chamado para um desafio, não recue. Vá adiante, coloque esses 2 ingredientes de fé e coragem e acredite que você já tem o que você precise. Comece hoje, de onde você está. Essa é a minha palavra, essa é a minha mensagem. Eu espero poder ter contribuído com vocês. É uma alegria muito grande, vai ser uma alegria muito grande, eu acredito que será, que essa palavra, essa palestra tenha um impacto na sua vida. É que nós possamos avançar cada dia mais através desse trabalho. Um abraço a todos, sucesso e paz, beijo no coração, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Obrigado.